Graça e paz, eu sou a pastora Alessandra do Transformados pela Palavra e eu quero te fazer uma pergunta. Como você está hoje? Como estão as suas emoções? Como está o seu coração? Como você tem tratado do seu coração? Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nos últimos tempos, a depressão tem matado muito mais do que o câncer. Eu acredito que todos nós hoje conhecemos alguém próximo ou distante que tem lutado contra essa batalha, que é a depressão. Queridos, mas eu entendo que a depressão ela não começa da noite para o dia. A depressão é um acúmulo de sentimentos não resolvidos. São raízes de amargura que vão brotando dentro do nosso coração. E por não buscarmos solução, por não buscarmos expurgar esses sentimentos de dentro de nós, o acúmulo deles vai nos trazendo um estágio de tristeza, de apatia que nos paralisa. O Senhor tem falado muito comigo durante esses últimos dias, porque é impossível nós prometermos a alguém que no decorrer da caminhada ela não será decepcionada. É impossível te prometer que no seu casamento você não vai ser decepcionado. É impossível te prometer que os seus filhos não vão te decepcionar. Porque nós nos decepcionamos, mas nós também somos decepcionantes. Nós também decepcionamos pessoas. Se eu não tenho como dizer, olha, eu nunca vou sentir ou nunca vou ser instrumento para que o outro sinta, então eu preciso adquirir antídotos que me guarde, que me livre ou que me ensine que nestes dias, que se porventura eu me pegar com esses sentimentos de amargura, de tristezas profundas, eu saiba como me livrar deles o quanto antes. Porque a amargura, diferente da depressão, quando uma pessoa entra no estágio de depressão, ela não quer ver a luz, ela não quer ver pessoas, ela não quer falar. Mas a amargura, há uma necessidade de falarmos aonde dói, o que nos fizeram, o que estamos sentindo. Há uma necessidade dentro da gente. Afinal de contas, quando quando você é tomado por esse sentimento, infelizmente você dorme com ele, você acorda com ele, você come com ele, você toma café da manhã com ele. Não existe outra coisa que passeie por dentro do seu ser que não seja o problema a qual você esteja passando. Mas olha o que diz a carta aos Hebreus no capítulo 14, no verso 15. Atentando diligentemente, com pressa, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, falando de sentimentos, falando de amargura, eu quero te fazer uma pergunta. Onde esses sentimentos te levam no dia da dor? Já que eu não posso te prometer que você não os terá. Talvez você esteja vivenciando, talvez alguém do outro lado esteja me ouvindo que está vivenciando profunda amargura. Talvez você já vivenciou e nenhum de nós estamos livres de vivenciarmos novamente. Mas para onde esses sentimentos te levam nesses dias? Pensando sobre isso, eu me lembrei de duas mulheres. A primeira é a Ana, 1 Samuel capítulo 1. A Bíblia diz que Ana lutava contra uma esterilidade. A Ana tinha a sua algoz, a Penina, que lhe lembrava constantemente da sua infertilidade. Ao ponto da sua alma entrar em total amargura. Ana procura o templo e Ana estava vivenciando um estágio tão terrível de tristeza avassaladora, tão terrível de dor, que a Bíblia diz que ela só balbuciava, ela só mexia os seus lábios. E no seu coração ela falava com Deus. Ao ponto do profeta Eli interpretar aquela situação e a ter por embriagada. E ele vai repreendê-la e ela diz para ele, não, meu senhor, não tenha sua serva por serva de Belial. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu não acho que o profeta Eli errou
porque ele já estava fora da sua chamada, lhe faltou discernimento, ou porque ele já estava assim tão fora do padrão de Deus e que não estava mais desempenhando bem a sua função, tão contaminada, a qual não sabia mais discernir entre o embriaguez e uma mulher passando por algum espírito de tristeza, né? Por um momento de tristeza. Eu acredito que Deus gerou uma oportunidade para que Ana verbalizasse a sua dor. Porque, afinal de contas, Ana estava no lugar certo, ela estava no templo. A Ana estava no lugar certo, na hora certa. Esse lugar é lugar de verbalizar a dor. Porque ali, quando você verbaliza, também tem remédio, tem cura, tem destino, tem consolo. Aos pés de Jesus, quando eu me abro para Ele, quando eu digo para Ele, dizendo, Deus, olha, tá doendo aqui, Deus, eu estou sentindo isso, Deus, olha como eu estou. Senhor, olha como, ainda que sem força de verbalizar, mas que no seu íntimo você expresse para Deus. Então eu aprendo com essa mulher que é impossível não ter decepções. Existe um lugar que essas decepções precisam me levar. E não são na casa de pessoas, não são para contaminar outros, não são para trazer aliados para os meus dias. Porque às vezes a gente compartilha a nossa dor com pessoas que estão tão doentes quanto nós. Ou pessoas que estão vivenciando resultado de amarguras não tratadas, que faz com que o ser humano se torne amargo constantemente. Pessoas que não terão palavras de vida para nos comunicar, mas talvez não vai contribuir em nada para o seu estágio. Ou você vai sair ainda pior do que você estava. Então eu vejo Ana me ensinando, dizendo, nesses dias, corra para os pés do Senhor. Existe um lugar em Deus. Existe um lugar que Deus está pronto para te ouvir, porque Deus se importa com a tua dor. E rapidamente eu me lembrei de outra mulher, a Sunamita, em 2 Reis, capítulo 4. A Bíblia diz que essa mulher constantemente era visitada pelo profeta Eliseu. E ela constrói um quarto, põe uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro e oferece ao profeta. Ele, sensibilizado com a generosidade daquela mulher, pergunta a Geazi o que ele poderia contribuir para ela. E ele nota que ela não tem um filho, chega para ela, diz que ela teria, ela diz, eis meu senhor. Olha, não toque nesse assunto, eu já estou conformada com a minha dor, não me faça sonhar aquilo que eu já desisti, que é impossível para mim. Mas sobre a palavra do profeta, ela abraça um filho e esse filho nasce, cresce e vem a morrer. A Bíblia diz que ela sai da sua casa em direção ao profeta. O profeta à vista de longe, Geazi vai ter com ela e ela nada fala do que está acontecendo. Ao chegar os profetas, ao contrário do profeta Eli, as atitudes de Ana não trouxe discernimento para ele do verdadeiro estágio que Ana estava vivendo. Mas já o profeta Eliseu, quando a sunamita se lança aos seus pés, em forma de desespero, ela se lança aos pés dele, o primeiro reflexo de Geazi é arrancá-la dali. Mas ele discerne o seu momento. E ele vê que a atitude da sunamita era nada mais, nada menos do que amargura de alma. E ele diz para Geazi, deixe aí. Deixa ela ir, porque ela está em profunda amargura. E Deus não me disse nada a respeito dos seus sentimentos. Outra palavra, eu sei que é amargura, mas Deus não me disse o que é. Por que Deus não disse ao profeta Eliseu, um homem tão usado? Porque Deus espere que eu e você, verbalize a nossa dor. Porque verbalizar a nossa dor é o primeiro passo para a nossa cura. E ela começa então a falar, meu Senhor, porventura eu te pedi algo em troca do bem que eu lhe fiz. Porventura eu te pedi um filho. Eu não te pedi. O Senhor profetizou e me deu. E agora ele veio morrer. Quando ela começa a falar onde doía. Quando ela começa a verbalizar onde estava a sua dor. Quando ela começa a desembrulhar a sua amargura. Ali a cura começou a brotar. Ali a cura começou a nascer. Ali o céu se voltou para aquela mulher. E trouxe remédio para o seu mal. O que eu quero te dizer neste dia? Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com o que você sente. Mas não é de casa em casa. Não é com o seu melhor amigo. Não é com as pessoas que você tem mais próximo. Não é com o seu grupo que é homogêneo, mais parecido com você, que você vai encontrar remédio. É aos pés do Senhor. Ele se importa com você. Se abra para Ele. Quando eu confesso, quando eu digo, eu sou, eu estou, é o primeiro passo em direção à minha cura.
Deixa a palavra de Deus te transformar. Deixa a palavra de Deus te tanger, te levar a um lugar que tem remédio para o seu mal. Você não será visitado por depressão. Você não será visitado por espíritos que aprisionam os seus dias. Porque, afinal de contas, hoje, Deus tem nos ensinado, no dia da tua tristeza, no dia da tua dor, a tristeza de Jesus o levou no Getsemane. A amargura de alma de Jesus o levou de joelhos a falar com o Pai. Que a minha dor, que a sua dor, nos leve aos joelhos, nos leve aos nossos quartos de porta fechada. E ali nós falaremos ao nosso Pai que está em secreto, e Ele em secreto nos ouvirá. E haverá remédio para mim, para a minha história e para a sua história. Que Deus neste dia te abençoe e que haja cura na tua direção. Existe um lugar para você desaguar tudo que está aí dentro, porque o Pai se importa com o que está dentro de você. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.